Isaías capítulo 6, verso 1. Isaías 6, 1. Eu conversava com o pessoal agora de manhã na escola bíblica, e na nossa conversa, o tema era evangelização. O propósito desta semana está sendo evangelização. Então nós vamos conversar sobre evangelização hoje, no decorrer dos próximos dias, com a intenção de despertar a igreja para a importância de se falar de Jesus para as pessoas. E nós estamos estudando, eu acho importante relembrar, estudando nesse ano os propósitos que Jesus chamou a igreja para viver os propósitos, na grande comissão e no grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, e o próximo como a si mesmo. E no outro texto diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, ou todas essas coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes, nós olhamos determinadas práticas e nós avaliamos aquela prática como sendo pecado. E, por vezes, fazemos a avaliação de forma correta. Então, uma pessoa que mente, mentira é pecado? Sim ou não? Sim, mentira é pecado. Uma pessoa que briga com a outra pessoa, brigar é pecado? Sim ou não? Sim. Roubar é pecado? Sim ou não? Sim. Então eu ia ficar aqui fazendo uma lista de questões que, de uma maneira geral, mesmo para aqueles que nem são crentes, ia olhar e ia falar, isso é pecado, ou isso, talvez não fosse usar a palavra pecado, mas ia dizer assim, isso é errado, isso não é certo. Então, a sociedade, de uma maneira geral, ela tem algumas questões que ela enxerga como sendo algo errado. E nós, enquanto cristãos, nós vemos semelhantemente a sociedade vê, e algumas questões nós entendemos que é errado, mas aí nós denominamos como pecado. E está certo rotular determinadas práticas de pecado. O problema é quando eu começo a achar que pecado é aquela outra prática, condenada inclusive pela palavra, mas eu abro mão de entender e praticar aquilo que a Bíblia diz assim, aquele que sabe o que é certo fazer e não faz, peca. Então fazer o que é errado é pecado? Sim, é errado. Mas não fazer o que é certo também é pecado. E muitas vezes a igreja gosta, né? A igreja gosta disso daí. Fulano pecou, Beltrano pecou, não sei quem lá pecou, não sei quem mais, pecado. A igreja é especialista nisso. Mas aquilo que a Bíblia diz, o que sabe que é certo fazer e não faz, esse daí está pecando também. Mas aí muitas vezes não é visto como pecado. Porque de repente eu vou ter uma boa desculpa para não fazer o que eu devo fazer. Eu não fiz isso porque, por causa disso, daquilo outro. Eu não fiz aquilo por causa. Aí eu tenho uma boa desculpa. Como eu tenho uma boa desculpa para dar, então eu me escondo por trás da desculpa, tentando assim anular aquilo que é pecado.
não fazer o que tem que fazer é pecado. Então, por esse motivo, Deus encheu meu coração no final de 2023 e eu estou me esforçando para ser fiel à visão que Deus me deu para conversar. Por esse motivo, eu tenho me esforçado para conversar e ir participando da igreja desses propósitos que estão na grande comissão e no grande mandamento, que eu já citei o texto para vocês refletirem conosco. Então, os propósitos, todos nós fazemos isso. Se não fazemos, devemos fazer. Adorar, todo cristão deve adorar. Servir, que nós conversamos na semana passada, colocar a vida à disposição do reino. Todo cristão deve colocar a vida à disposição do reino. Discipular, todo cristão, ele deve estar aberto a ensinar aos irmãos mais novos aquilo que ele já aprendeu. Ele deve ser uma pessoa aberta para ensinar. Comunhão, os cristãos, eles devem ser propósito, eles devem entender que eles são chamados de irmãos. Sendo irmãos, nós sabemos, porque a figura da linguagem, chamando de irmão, ela tem essa intenção. Entre irmãos, muitas vezes, você que tem irmão ou irmã, sabe que às vezes dá uns fecha lá, não dá? Tem alguém que tem irmão ou irmã que dá fecha de vez em quando, ou já deu, né? Ou só eu e a minha família, só lá em casa que dá fecha de vez em quando. Na sua também dá? Mas você muda de família por causa disso? Não, você não muda de família. Você segue sendo irmão. Segue sendo irmão. Inclusive, esses dias a Rafa estava brigando com o Matias, viu, Jones? Aí eu aqui, provocando conflito na casa, na família. Então a gente não muda de família porque nós tivemos um desentendimento com o nosso irmão. Por mais que nós tenhamos vontade, nós permanecemos firmes com a mesma família. Na vida de fé não é diferente. Na vida de fé, o nosso irmão, a nossa irmã, em dados momentos, eles terão dificuldades, eles terão problemas, e muitas vezes esses problemas deles, essas dificuldades deles, trarão para nós algum tipo de desconforto, mas nem por isso nós deixamos de ser irmãos deles em Cristo. Eu não posso, e isso que eu estou conversando com você se chama maturidade, amadurecer. Eu saber que a pessoa que está perto de mim, de repente, em algum momento ela pode dar algum vacilo, alguma bobeada, algum tropeço. Essa pessoa ela pode vir a errar ou a pecar, se preferir usar essa palavra, mas esse pecado, esse erro, não é uma prática constante na vida da pessoa. Esse foi um acidente. A pessoa deu uma bobeira, ela deu um vacilo, mas ela não vive, ela não segue vivendo na prática do engano, na prática do pecado. Então, esse é importante nós entendermos. Eu estou falando e conversando com você a respeito dos propósitos. Tem a comunhão e além da comunhão, então eu falei sobre adoração, falei sobre serviço, falei sobre discipulado, falei sobre comunhão e agora eu falo sobre evangelismo. São propósitos. A igreja, quem é da igreja de Cristo, não é da igreja quadrangular, da igreja de Cristo, vai entendendo isso no decorrer da caminhada cristã e vai procurando colocar em prática. Opa, pera lá. Eu devo fazer isso, fazer aquilo outro. Eu não roubo, eu não mato, eu não traio a minha esposa, eu não uma lista, né, de questões. Não faço nada disso. Mas eu também eu procuro fazer aquilo que é certo. Então, eu procuro fazer. E a Bíblia ensina, ela dá caminhos. Isso daí vai contribuindo na nossa vida enquanto cristãos. Hoje, essa semana, o propósito nosso é o propósito do evangelismo. De nós entendermos que nós todos fomos chamados para evangelizar.
de nós entendermos que nós todos fomos chamados para falar das boas novas, das boas novas. Existem duas formas de eu falar para uma pessoa a respeito da salvação. Uma delas é dizendo assim, ó, você vai para o inferno desse jeito. E outra delas, Deus quer que você vá para o céu. Ele morreu para você ir para o céu. Falei para a pessoa de salvação, dos dois jeitos. Mas qual jeito você acha que é mais agressivo, mais até inconveniente muitas vezes? Falar para a pessoa que você vai para o inferno ou falar para a pessoa que Deus quer levá-la para o céu, tem um plano para ela ir para o céu? O que é melhor, primeira ou segunda opção? Segunda, sem dúvida. Então a intenção por esses dias é essa, é ir desenvolvendo em nós esse entendimento. Opa, pera lá, eu posso ser uma pessoa usada por Deus para a salvação do fulano, do beltrano. Lá na empresa, trabalha uma pessoa junto comigo, que é uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, mas eu posso ser usado por Deus para a salvação. Deus tem um plano de salvação na vida daquela pessoa. Deus pode me usar. Deus, conta comigo, eu quero ser usado pelo Senhor para aquela pessoa ser salva. É o entendimento. É a pessoa entender, opa, espera lá, Deus pode me usar para salvar alguém, nós vivemos num período onde a prática do erro, a prática do pecado, muitas vezes ela está presente em todas as formas, né? Seja virtual, seja física, ensinada e assim por diante, muitos lugares. E semelhante ao tempo que nós estamos vivendo aqui hoje, havia um povo vivendo dentro do mesmo contexto, na época de um profeta chamado Isaías. Nós vamos fazer a leitura, ó. Agora a gente entra na Bíblia aqui, ó. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Quem está falando disso? O Isaías. Ele está contando de uma experiência espiritual que ele teve. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto trono, exaltado. A aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, veja o ambiente. O Isaías ele estava vivendo uma experiência espiritual. De manhã eu comentei com os irmãos, que tem gente que às vezes fala: pastor, sonhei com tal coisa. O que é sonhar com tal coisa? Eu sei, eu acredito que Deus fala através dos sonhos. Eu acredito. Mas eu sei que muitas vezes, alguns dos nossos sonhos é porque a gente dorme com a barriga cheia. Tem vezes eu costumo comer à noite. Tem vezes que eu como mais do que eu devo. E daí eu tenho uns sonhos, uns pesadelo. Eu sonhei que o Corinthians estava caindo, Daniel, para a 2ª divisão. Falei, mas não é possível. Eu acordei rapidinho. Falei, que susto, é só um sono. Ainda bem. Às vezes eu sonho, Celinho, é verdade. Mas porque eu como bastante à noite. E aí tem sonho que a pessoa sonha porque ela tem medo. Então determinados medos criam, porque você está dormindo, o seu corpo está descansando, mas a sua mente ela está ativa. Então, determinados medos, eles produzem sonhos na vida da pessoa. Determinadas vontades excessivas, a pessoa com muita vontade disso, daquilo outro, por vezes ela sonha também. Mas há sonhos em que a pessoa está tendo aquele sonho porque Deus está dando a ela aquele sonho.
E Deus, de alguma forma, está avisando. Há um tempo atrás, Deus me deu um sonho, que era um sonho. Eu não vou falar do sonho, porque pode ser que alguém tenha sonhado com algo parecido, e dentro de um outro contexto vai falar, eu sonhei aquilo, igual que o pastor falou, então na minha vida é isso também. Mas teve um tempo atrás que Deus me deu um sonho. Eu falei, mas esse sonho ele não é um sonho normal. Eu tive esse entendimento que era um sonho que Deus estava me revelando. Eu escrevi o meu sonho, mandei no Telegram para os líderes da igreja, e do jeito que eu escrevi o sonho, veio acontecer pouco tempo depois, tudo exatamente como Deus havia me detalhado no sonho. Aconteceu. Sempre acontece assim? Não, não é sempre. Comigo não é sempre. Talvez com alguém aqui possa acontecer coisas semelhantes. Visões. Também já tive visões. Já estive dentro da casa de pessoas orando, e enquanto orava, um vulto escuro, como se tivesse com uma capa, um chapéu, saiu assim, ó. E eu falei, eu vi um vulto saindo aqui, ó, passou ali assim, ó. A criança na hora falou assim, mãe, é esse daí que estava no meu quarto, é esse que eu estava vendo todo dia. Quer dizer, eu acredito, que eu já vi. Sempre você vê, pastor? Não vejo sempre. Mas eu acredito quando alguém fala que viu algo, quando alguém fala que sonhou com determinada situação. Existem sonhos que são... Por quê? Porque eu entendo que cada um de nós temos as nossas experiências espirituais. Você está entendendo, sim ou não? Experiência espiritual. Às vezes você está na sua ali e tal, e você do nada vem uma vontade imensa de chorar. Acontece, às vezes acontece. Todos nós estamos sujeitos a uma série de situações, de experiências. O Isaías, ele estava tendo uma experiência. Qual a experiência espiritual que ele está tendo? Ele tem uma experiência onde ele vê, ele vê, o verso 1 está ali, verso 1, por favor. Isso, eu vi o Senhor, a experiência dele, ele vê o Senhor está num trono alto, exaltado. Aí ele dá as características, a veste enchia o templo, ele fala que haviam anjos, e esses anjos, agora sim o verso 3, esses anjos, eles proclamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O verso de número 4, ele diz assim, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremiam. Quer dizer, ele está tendo um sonho, uma visão. Mas essa visão ela está sendo tão real que ele tá conseguindo perceber situações assim de uma maneira muito clara. O batente da porta começa a tremer, o templo fica cheio de fumaça. Aí ele grita, verso 5. Aí eu acho importante, a partir de agora, nós ponderarmos algumas coisas importantes no nosso dia a dia. Porque às vezes nós temos experiências espirituais e nós não valorizamos essas experiências. As experiências espirituais que nós temos, elas devem ser valorizadas. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja dentro do templo, seja na nossa célula, seja no acampamento, aonde nós tivermos experiências espirituais, nós devemos valorizar. Aqui o verso 5 ele diz assim, então eu gritei. Por que ele gritou? Qual foi o motivo da grita dele? Ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ele grita dizendo assim, eu sou falho, eu sou pecador, e eu estou no meio de um monte de gente pecadora também. E é aí que eu acho importante para nós pensarmos nesse momento. Isaías está tendo uma experiência espiritual, mas na experiência espiritual que ele tem, ele está reconhecendo de maneira muito clara ser um homem pecador. E aqui, meu irmão, aqui, minha irmã,
Eu convido você a fazer essa reflexão debaixo dessa ótica. Você não aceitar, não se permitir acreditar que você não é pecador, que você não é falho. Porque você é pecador, porque você é falho. Eu sou pecador, eu sou falho. Mas o pecado na minha vida, na sua vida, na nossa vida, não pode ser uma rotina. O pecado, ele pode vir a ser um tropeço. Mas ninguém vai viver tropeçando, né? Ninguém vive tropeçando. Eu tropeço todo dia. Não, ninguém vive tropeçando todo dia. A prática do pecado, a Bíblia diz assim, o salário do pecado, quem vive praticando o pecado, não fica sem receber o salário. O salário que o pecado paga é a morte. Ele mata a pessoa, o pecado mata a pessoa. Mata um casamento. O pecado mata um relacionamento, seja conjugal, ou seja entre amigos, ou seja entre familiares. O pecado, ele mata a vida da pessoa, em todas as esferas, emocional, sentimental, física. O pecado mata. O Isaías, ele está tendo uma experiência espiritual, e na experiência que ele tem, ele reconhece: eu sou pecador. E agora? Eu estou aqui. Olha, ai de mim. Eu estou aqui, eu estou tendo uma experiência espiritual, e eu estou reconhecendo que eu sou pecador, e que o Deus que está manifestando na minha vida essa experiência, Ele é santo. Ponto importante para todos nós enquanto cristãos, para o nosso dia a dia. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Diga amém e diga graças a Deus por isso. O verso de número 6 diz assim, então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, com a brasa, tocou a minha boca. Veja, ele está tendo uma experiência espiritual, ele reconhece que ele é falho. Ao reconhecer que ele é falho, ele recebe de Deus a visitação para purificação, para transformação. Qualquer pessoa que reconhecer que é falha, que carece, que necessita de algo da parte de Deus, Deus estende a mão e toca. Talvez alguém dos que estão aqui dentro do templo estejam enfrentando, passando, vivendo por algum momento difícil, e estão olhando para si e estão vendo que a situação na sua vida, ela não é uma situação fácil, mas você não consegue receber de Deus aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, que é a transformação. Tem muita gente que carrega o passado. Tem muita gente que carrega o passado e não consegue receber o perdão de Deus. Não consegue. A pessoa, ela simplesmente tem dificuldade para receber o que Deus está a entregar, porque ela fica pensando. Outro dia eu conversava com uma pessoa exatamente a respeito disso. Porque a pessoa dizia: pastor, mas eu fiz assim, mas eu fiz assado, mas eu fiz cozido, mas eu fiz frito. Eu falei: é verdade. Mas Jesus morreu por você. Eu comecei falando com vocês aqui dos propósitos que nós estamos conversando. Falei do Marcão, não sei se agora falei ou não. Falar de você de novo, Marcão. Se não sai um X-Egg hoje para mim, falando de você toda a atividade, hein? Hoje sai um X-Egg para mim na conta do Marcão. Ontem, conversando com um grupo de jovens ali, falava a respeito das 4 leis espirituais. Qual é as 4 leis, ou quais são as 4 leis espirituais? Pastor, a primeira dela, Deus nos ama. Deus ama você independentemente de como você é. Ele te ama, ponto. Segundo, há um problema chamado pecado. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. E é o pecado que nos atrapalha, que nos interfere para viver uma vida boa, agradável e perfeita. Mas a terceira lei espiritual diz que Jesus, Ele morreu na cruz para vencer o pecado em nosso favor.
Essa é uma lei. Já aconteceu, ele já morreu por nós. Aí tem a quarta lei. A quarta lei diz que eu preciso aceitar o sacrifício de Jesus para a minha vida. Então, as 4 leis. Repete comigo assim, ó. Primeira lei, eu sou pecador. Segunda lei, o pecado é um problema. Terceira lei, Jesus morreu pelos meus pecados. Quarta lei, eu preciso aceitar o sacrifício de Jesus. É isso daí, irmão. É exatamente isso daí. Há um plano de salvação para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Há um plano de salvação para a nossa casa, para a nossa família. Há um plano de salvação para os nossos amigos. Há um plano de salvação para os nossos vizinhos, para esse bairro, para essa comunidade, para essa cidade. E esse plano de salvação, ele passa por mim e passa por você. Nós estamos tendo a oportunidade de ouvir essa reflexão nessa manhã, exatamente porque há pessoas que são pecadoras e estão nos seus delitos e nos seus pecados, e elas veem o pecado como um problema, mas elas não sabem como resolver esse problema. Aí eu e você, nós já aprendemos. Esse problema, ele é resolvido, ele é solucionado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus, através da experiência de Isaías, ele está mostrando que o povo é de fato pecador, que Isaías é pecador, mas ele está a estender a mão a todo aquele que quiser ser salvo. E esse é um outro ponto importante para todos nós pensarmos. Nós somos falhos? Sim. Nós somos pecadores? Sim. Mas Jesus, a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está aqui, ó. O texto diz, ele tocou com uma brasa em minha boca, disse, vê, e isso tocou em seus lábios, para que a sua culpa seja removida, o seu pecado seja perdoado. Quer dizer, é a ação de Deus, mudando, libertando, transformando a história de uma pessoa. É a ação de Deus permitindo que a pessoa está em Cristo, ela seja uma nova criatura e as coisas velhas fiquem para trás. É aquilo que a Bíblia ensina para nós, que quando nós confessamos o nosso pecado ele é lançado no mar do esquecimento. Deus, ele não lembra mais do nosso pecado. Ele não lembra. Agora tem pessoa que insiste em ficar relembrando, tem pessoa que insiste em ficar trazendo à tona, tem pessoa que insiste em ficar carregando. O que nós devemos, e isso nós temos recebido instrução diariamente acerca disso, o que nós devemos é aceitar esse sacrifício, é aceitar que Jesus morreu por nós, é aceitar que Jesus nos ama, que Ele tem um projeto na nossa vida, é aceitar que o pecado, que é um problema, não será resolvido por nós, já foi resolvido por Jesus. Nós agora precisamos apenas aceitar esse sacrifício para que possamos viver uma nova vida e dizer a tantas quantas pessoas possível exatamente esse plano de salvação. Existe salvação para toda e qualquer pessoa. A pessoa apenas precisa aceitar. Aí o verso de número 8, o Isaías diz assim, ó, então eu ouvi a voz do Senhor conclamando. Então Isaías o quê? Ouviu. Veja que ele passa a ouvir a voz depois que ele reconhece ser um pecador e depois que ele é tocado por Deus. Aí ele ouve, opa, ficou clara, é a voz do Senhor. Então ouvi a voz do Senhor, ficou claro. Ele sabia quem estava falando com ele. Quantas pessoas que vão para a igreja e vão e voltam e não conseguem identificar a voz de Deus na vida delas? Porque a pessoa está tendo dificuldade para reconhecer que ela é falha, que ela é pecadora, mas que Jesus já morreu por ela. Então a pessoa, ela tem dificuldade, ela não consegue aceitar, ela não consegue acreditar que Deus vai falar com ela. Ela pensa, Deus vai falar com o pastor, Deus vai falar com o diácono, Deus vai falar com o músico, Deus vai falar com o irmão A, com o irmão B, com o irmão C, mas comigo Deus não vai falar. E é exatamente o contrário. O Isaías, ele ouviu, ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Enviará para quê? Deus estava conclamando para que houvesse salvação na vida daquele povo naquela época. Aquele povo estava perdido nos seus delitos e nos seus pecados, mas Deus amava aquele povo.
E através daquele momento, daquela situação, Deus ia providenciar salvação na vida daquelas pessoas. Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu, Isaías, respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se apresentou: eu estou aqui. Se puder ser eu, se o senhor entender que eu posso contribuir de alguma forma, eu estou aqui para dizer que eu reconheci que eu era falho, eu reconheci que eu era pecador, mas o Senhor tocou na minha vida e o Senhor me purificou. Sabe, esse é um ponto, e esse é um momento em que todos nós somos confrontados conosco mesmo, porque muitas vezes a gente acaba o quê? A gente acaba arrumando desculpa para não ir, para não fazer. A gente acaba arrumando desculpa para repassar para o outro: não, porque eu sou falho, porque eu sou pecador, porque eu não sei a Bíblia, porque eu falei com o pessoal, inclusive ontem, eu li meu testemunho que eu escrevi em 99, quando eu comecei a fazer o estudo do discipulado, quando eu comecei a ser ensinado, eu escrevi meu testemunho. Eu acho importante você fazer esse exercício também, irmão. Pega uma caneta, pega um papel, escreva lá como você era antes de Jesus. Eu escrevi: eu era uma pessoa que achava que com a minha força eu ia resolver a minha vida sem precisar de ninguém. Aí depois eu escrevi como minha vida passou a ser a partir de Jesus. Eu escrevi: graças à minha irmã que orava por mim, que falava de Jesus, eu aceitei esse Jesus que tanto ela falava. Aí o final, eu estou resumindo a conversa, no final eu escrevi: eu era triste, eu era chateado, eu tinha minhas dificuldades, mas em Jesus eu comecei a viver uma nova história. Escreva seu testemunho, converse com as pessoas, fale para as pessoas o que Deus já fez na sua vida. Pastor, eu era doente, mas Jesus me curou. Pastor, eu era uma pessoa cheia de dificuldade psicológica, eu era perturbada, mas Jesus mudou minha história. Pastor, meu casamento era assim, era assado, cozido ou frito, mas agora meu casamento melhorou muito, melhorou bastante. Dá para melhorar mais ainda, mas ele já melhorou bastante do que ele era. Pastor, eu era assim em determinada área, eu era assado em determinada área, mas agora, olha, muita coisa já mudou. Quando nós entendemos que Deus está tocando na nossa vida, para Ele mudar através da nossa vida, para Ele mudar a história de outras pessoas, nós começamos a fazer igual o Isaías. O Isaías se apresenta: olha, eu estou aqui, se puder ser eu estou aqui. E Isaías, ele era pecador, sim ou não? Mas ele se posiciona. Ele se posiciona, irmão. Ele não se esconde. Havia uma sociedade toda ali para receber a instrução. Havia um grupo, muita gente que precisava receber a palavra. O livro do profeta Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. Um resumo da Bíblia. A Bíblia se resume em Isaías. Em Isaías está denunciada a prática do pecado. Se você nunca leu, leia, faça a leitura, você vai ver que é uma leitura boa, gostosa de se fazer e bem clara. Em Isaías é denunciado o pecado, mas em Isaías é anunciado a salvação em Jesus. Nós devemos sim denunciar o pecado, não podemos concordar com o pecado, nós não podemos aceitar aquilo que é errado, mas acima de tudo, nós devemos dizer para as pessoas que há salvação, e a salvação está em Cristo Jesus. Os nossos discursos, eles têm que falar menos do inferno e falar mais do céu. Os nossos discursos, eles devem ser menos de apontamento, de acusação, e serem mais discursos de misericórdia e de bondade, de favor de Deus sobre a vida das pessoas. Quem é que vai transformar a pessoa dia após dia? O próprio Deus, através da palavra dele. A pessoa não quiser mudança, não quiser transformação, aí é com ela. É a pessoa que está tomando a decisão de não passar pelo processo da transformação. Mas ela vai entender que há salvação, inclusive para ela, mesmo ela sendo toda cheia de dificuldades. O Isaías, ele se posiciona: eu vou, conte comigo.
E aí você vai ver que ele vai anunciar, ele vai combater o pecado, mas ele vai dizer: há mudança em Cristo Jesus. Eu e você, irmão, irmã, nós devemos de ter esse entendimento. Onde nós estivermos, nós falarmos menos do diabo, falarmos menos do inferno, apontarmos menos o dedo e oferecermos mais à pessoa a palavra da salvação. Oferecermos às pessoas oração. Eu posso orar por você? Oferecer para a pessoa o nosso testemunho. Olha, eu não quero invadir sua vida, não quero te chatear nem nada, mas a minha vida era assim, e a minha vida mudou a partir de Jesus. Quando eu aceitei o convite, eu fui para a igreja, e ali na igreja Deus começou a trabalhar na minha vida. É levar as pessoas a entenderem que há uma saída, que há uma solução, por mais difícil que seja a situação que elas estejam vivendo, em Jesus. E para resumir e finalizar a nossa conversa, eu quero destacar aqui 3 pontos importantes dentro do propósito do evangelismo na vida de qualquer pessoa. Primeiro ponto: evangelizar é uma chamada divina. Não é o pastor que está chamando ninguém para evangelizar, não é a igreja quadrangular que está te chamando. Quem te chama para evangelizar é o próprio Deus. É o próprio Deus. Se é alguém que evangeliza, que anuncia as boas novas, se é alguém que anuncia a mudança, que anuncia a transformação, é o próprio Deus que está te chamando. Ele está te dando essa oportunidade. Mateus 28, 19 e 20 diz assim, ó: portanto, ide, fazei discípulos, olha, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. Falar da bondade de Deus é um privilégio de Deus para você, irmão, para você, irmã. Se você vai aceitar ou não vai aceitar, aí é uma outra história. Falamos disso na quarta-feira, né? Quem estava na quarta-feira ou quem acompanhou através da transmissão vai lembrar. À direita, os benditos do meu Pai, à esquerda, os malditos, os bode. Salvação é para quem está do lado direito. Bom, quem está do lado direito está salvo? Está salvo. Então agora nós vamos ver. Estamos salvos, mas e aí? Então, tinha muita gente precisando de ajuda. E vocês estenderam as mãos e vocês ajudaram essas pessoas. Para vocês estar preparado um reino desde a fundação de tudo. A salvação, ela não depende da obra. Não depende da obra. Por isso que você evangelizar ou não evangelizar, isso daí é uma tomada de decisão. Você é um salvo e diga amém por isso. Mas você é um salvo que evangeliza não para ser salvo, mas porque você é salvo. Gratidão. Gratidão. Deus tocou na minha vida. Primeiro ponto: evangelizar é uma chamada divina para a minha vida. Segundo ponto, existe a necessidade de uma mensagem de transformação. Às vezes as pessoas, elas estão perto de nós e elas conversam com a gente, elas abrem o coração falando dos problemas, das dificuldades delas, mas nós queremos agradar a pessoa, nós não queremos chatear. Então muitas vezes nós não mostramos para a pessoa que determinadas situações vão levar ou estão levando a pessoa a viver aquela vida desgraçada, com a essência da palavra. Desgraçada quer dizer sem graça. Aquela pessoa vive aquela vida sem graça porque ela está permanecendo naquele tipo de conduta. A necessidade de evangelizar com uma mensagem de transformação. 1 Coríntios 1,18. A palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. As pessoas, elas precisam ouvir uma palavra de transformação, ouvir uma palavra de mudança. Terceiro e último ponto para nós finalizarmos a conversa: superar os obstáculos no cumprimento do chamado. É uma dificuldade, falei disso na escola bíblica ainda hoje, é uma dificuldade para a pessoa pregar o evangelho.
É uma dificuldade para a pessoa pregar. Você encontra com alguém e fala: e aí, beleza? Você assistiu a série ontem lá, Netflix, lá no Dorama, lá? Você assistiu? A conversa é da série Netflix Dorama, ou outros que tem em outros lugares também. E não é errado, eu não estou dizendo aqui que é pecado, não estou falando para ninguém parar de assistir, nada disso. Mas a pessoa, muitas vezes, ela encontra com a outra pessoa, ela fala da série, ela fala de não sei o que, ela fala de não sei o que outro, mas ela não fala de Jesus. Há uma barreira, há um bloqueio, há um obstáculo que é colocado que as pessoas, elas não conseguem falar de Jesus. Elas não conseguem oferecer uma oração. Às vezes uma oração, não consegue. Cada 100 pessoas que estão dentro das igrejas, você vai ter ali 20, 30 que conseguem orar pelo outro. As outras 70, ela não consegue orar. Elas têm dificuldade de orar para alguém. Tem dificuldade. Por quê? Porque não entendeu que ela foi, até outro dia foi usado um termo pelo nosso pastor, o pastor Toninho. A pessoa é curada para ela poder curar. Se nós somos curados, irmão, é para que nós possamos curar também. Então, os obstáculos estão aí. Não é fácil você falar para uma pessoa que Deus ama essa pessoa e tem um projeto na vida dela, que muitas vezes ela se fecha. E às vezes a gente fica com medo até de perder a amizade, de arrumar algum rolo, mas nós não vamos falar do inferno, nós vamos falar do céu. Nós não vamos falar do diabo, nós vamos falar de Jesus. E essa pessoa, ela vai entender que a vida dela está por ser mudada, está por ser transformada. Deus nos ajude, nos guarde, nos proteja, que nós saiamos daqui com esse propósito assim, latente no nosso coração, na nossa mente. Bom, eu fui para a igreja hoje e lá na igreja o pastor falou, Deus usou o pastor para falar que eu sou pecador, mas Jesus morreu pelos meus pecados e em Jesus eu tenho uma nova vida. E eu posso falar da minha vida transformada para ajudar outras pessoas a viverem uma nova vida também em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que essa seja uma semana de vitória para todos nós. Uma semana onde todos nós possamos verdadeiramente falar do que Deus tem feito na nossa vida. Vamos ficar em pé? Todos em pé, por favor, que eu quero orar com você. Você vai fechar seus olhos. Vai fechar os seus olhos aí, vai levar seu pensamento a Deus. Diga para Ele, fala: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero falar o que o Senhor tem feito de bom na minha vida. Eu quero. Me ajuda, Deus, a falar. Você vai ver que você vai começar a falar, e quanto mais você vai falando de coisa boa para as pessoas, mais coisa boa vai começar a acontecer na sua vida. Você vai perceber isso daí. Depois você vai me procurar para contar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã, com esse homem, com essa mulher. Nós vamos falar das coisas boas que o Senhor tem feito na nossa vida. E o Senhor vai fazer muito mais coisas boas ainda. É assim que eu oro com esse irmão, é assim que eu oro com essa irmã, profetizando aqui nesse lugar um grupo de homens e de mulheres que evangelizam, que anunciam, que falam em nome de Jesus, do teu amor, do teu poder, do teu perdão, para a glória, a honra e o louvor do teu santo nome. Diga amém. Diga assim, Senhor, me usa para a glória do teu nome. Amém. Bata a palma para Jesus. Quem estava conosco através da transmissão até o momento, Deus abençoe, uma boa semana para todos. Antes